Olá, prazer imenso estar com vocês aqui hoje, compartilhando essa palestra. E para quem ainda não me conhece, eu sou Viviane Amaral, sou terapeuta holística, aromaterapeuta, trabalho com diversas técnicas terapêuticas diferentes, sou proprietária da Luz Vida Luz. Bom, então vamos dar início aqui à nossa palestra, o tema nosso aqui. Eu vou compartilhar minha tela para poder ficar mais fácil aqui para a gente, tá ok? Para vocês poderem acompanhar o nosso tema, que eu espero poder contribuir aí com vocês. Bom, então o tema da minha palestra será: óleos essenciais são todos iguais? Os diversos fatores que fazem a diferença. Então, como eu tenho me dedicado ultimamente, especialmente a essa questão do estudo dos óleos essenciais, eu escolhi esse tema porque é um tema, inclusive, que bastante gente acaba confundindo, né? Não compreende bem o que são, na verdade, os óleos essenciais e acabam tendo essa noção de que qualquer óleo essencial realmente é tudo igual. Então, a minha intenção aqui é explicar as diferenças em vários aspectos, né, tanto dos óleos quanto na ação dos óleos no nosso corpo, no nosso organismo, para que vocês compreendam bem esse aspecto, tá? Então, vamos lá. Para que você compreenda inicialmente, é importante entender o que são óleos essenciais, na verdade. Então, os óleos essenciais, eles são substâncias 100% naturais, retiradas das plantas, né? E cada planta, ela produz, na verdade, quando são as chamadas plantas aromáticas, elas produzem óleos essenciais, que são substâncias naturais na planta, que as protegem de ações de clima, de agressores naturais, enfim, ela produz essa substância para a sua própria proteção. E essas substâncias depois foram utilizadas e estudadas cientificamente e foram identificados os fatores que fazem com que essas substâncias presentes nas plantas também possam agir no ser humano e em outros seres também, animais, porque a gente utiliza óleos essenciais também nos pets, né? Podem ser utilizados, desde que com um conhecimento para isso, de diluições e etc. Eles também podem se beneficiar muito das propriedades desses óleos essenciais. Então, a gente tem aí na natureza várias substâncias presentes nas plantas que têm efeito anti-inflamatório, efeito analgésico, efeito antifúngico, antiviral, antibactericida, né? Justamente para que proteja a planta desses agressores e essas mesmas substâncias podem ser utilizadas, então, no ser humano, tá ok? Ou nos seres, como eu expliquei anteriormente. Então, inicialmente, você precisa compreender que os óleos essenciais são substâncias 100% puras e naturais, tá? Então, quais são as formas de atuação dos óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles podem atuar em quais campos no nosso organismo? Eles vão atuar tanto na parte do corpo físico, através justamente das substâncias presentes nesses óleos essenciais. Inclusive, é muito comum, às vezes, a pessoa confundir óleo essencial com essência, né? Então, na verdade, são substâncias completamente diferentes, porque as essências, o que a gente conhece aí no mercado como essência, são substâncias sintéticas, artificiais, produzidas em laboratório para imitar o aroma natural das plantas, que seriam realmente os óleos essenciais puros. Então, isso faz com que se tenha um barateamento de custo, né? Porque a quantidade de matéria-prima natural para se produzir um óleo essencial puro é muito grande. Então, para você ter uma ideia de um efeito comparativo, uma gota de um óleo essencial puro de hortelã-pimenta, por exemplo, ele corresponde a em torno de 28 xícaras de chá da planta. Então, você tem a noção e ideia do que é realmente o óleo essencial puro. Então, a gente já compreende, tendo essa noção, a quantidade de matéria-prima que é necessária para se produzir uma pequena quantidade de óleo essencial puro. Então, é muito comum no mercado fazerem essa questão de usar essências que são produzidas, então, artificialmente, para que imite o aroma da hortelã, imite o aroma da lavanda, imite o aroma, ou seja, são apenas imitações, não tem nenhum tipo de propriedade terapêutica e, pelo contrário, costumam ser tóxicas ao nosso organismo, porque como não são naturais, o seu organismo não compreende e não assimila bem esse tipo de substância. Então, o que acontece? O seu organismo, quando tem contato com essências, que são essas substâncias artificiais, ele fica o tempo inteiro tentando eliminar essa substância do corpo.
acaba sobrecarregando aí os nossos sistemas de excreção do corpo e de metabolismo, tá? Para, no entanto, tentar se livrar. Então, as essências acabam tendo um efeito tóxico ao invés de ter um benefício terapêutico e contribuição com a nossa saúde, que é o grande objetivo dos óleos essenciais, que esses sim, como são puros, né, o nosso organismo consegue absorver, assimilar e trazer, então, um suporte de saúde realmente para o nosso organismo. E aí, como que eles atuam, então? Quais são as formas de atuação que os óleos essenciais conseguem fazer? Inicialmente, é muito interessante você compreender que os óleos essenciais têm um espectro de ação muito amplo, por isso são uma potência muito grande como ferramenta de uso para a nossa saúde integral. Por quê? Eles vão atuar diretamente no corpo físico através das substâncias químicas naturais presentes nas suas substâncias. Ou seja, isso a gente mede por um sistema chamado quimiotipo da planta. O quimiotipo vai mostrar para a gente os índices de cada substância química presente ali naquele óleo essencial, e a cada substância daquela tem, então, os seus efeitos. Para vocês terem uma ideia, um óleo essencial pode conter em sua composição mais de 300 substâncias químicas diferentes, naturais, presentes ali. Então, você imagina a força e a potência que é um óleo essencial realmente. Então, através dessa substância química, porém natural, a gente consegue ter um efeito diretamente no nosso corpo físico. Então, é o que a gente costuma dizer que é uma farmacinha natural, né? Então, nós tiramos aí essas substâncias potentes, né, das plantas e utilizamos, então, no nosso corpo como efeito anti-inflamatório, analgésico, fungicida, etc. Então, que ele pode atuar de forma bem direta e bem específica, com uma atuação bem complexa dentro do corpo físico realmente. E mais do que um benefício somente de tratamento, a visão que precisa se ter com o óleo essencial é diferente da visão alopática de medicamento. Então, é claro que eles vão trabalhar nesse sentido, você utilizando como uma substituição muito inteligente, ao invés de você utilizar medicamentos alopáticos, você tem uma abordagem através de substâncias naturais que não vão apresentar os mesmos efeitos colaterais que um medicamento alopático traz. E, além disso, você dá suporte para os seus sistemas do organismo. Então, você consegue fazer com que todos os seus sistemas, ao adicionar o óleo essencial no seu cotidiano, você consegue não só fazer essa abordagem de tratamento, de substituições por substâncias naturais, mas muito mais do que isso, você tem uma visão preventiva, que você consegue deixar com que o seu próprio corpo faça o processo de cura. Então, você estimula os sistemas do seu corpo para que eles funcionem da forma natural, como eles foram feitos para funcionar, e às vezes a gente vai atrapalhando todo esse sistema, né? Então, na verdade, os óleos essenciais funcionam como um suporte para que dê uma potencializada no seu sistema respiratório, no seu sistema circulatório, no sistema digestivo, no sistema imunológico. Então, eles vão funcionar como um suporte para todos esses sistemas. Então, fazem com que a gente tenha uma saúde realmente integral na parte física muito eficiente, tá? Eles também vão atuar na parte mental, ou seja, a gente tem óleos essenciais aí específicos para aumentar foco, para trazer questão de memória, então pessoas que têm dificuldade de memorização. Então, a gente tem óleos essenciais específicos que vão atuar nesse aspecto para trazer um pouco mais de clareza mental. Nós temos óleos essenciais que podem fazer com que a sua mente fique mais alerta, mais atenta, que traga uma clareza no sentido de menor confusão mental. Então, os óleos essenciais trabalham efetivamente dentro da área mental também. E também muito no setor emocional, na parte do controle das nossas emoções e da promoção das emoções saudáveis. Então, nós temos aí, além de óleos essenciais, como eu disse, que são apropriados para insônia, por exemplo, que facilitam com que você possa substituir aqueles medicamentos terríveis de tarja preta aí para dormir melhor. Você pode utilizar, por exemplo, um óleo essencial de lavanda, que é divino para esse aspecto de trabalhar insônia, dificuldade de adormecer, mas ao mesmo tempo trabalham diretamente na questão emocional que pode estar provocando insônia. Então, caso a sua insônia seja causada por um elemento físico, através da substância química natural, ele vai atuar ali
na questão fisiológica. Porém, se a sua questão de insônia também está ligada a uma parte de peso mental, sobrecarga mental ou emoção perturbada, como, por exemplo, ansiedade, preocupação, são emoções que atrapalham a qualidade do seu sono, a lavanda também vai atuar diretamente ali nas emoções. Isso é feito como? Especialmente pelo efeito do sistema límbico, através do nosso sistema olfativo. Por isso que nós falamos aromaterapia. O grande carro-chefe, ou seja, o setor das terapias holísticas, que é responsável por cuidar dos óleos essenciais, por trabalhar os benefícios dos óleos essenciais, é chamado de aromaterapia. E aí vem o grande gancho do nome aroma, porque é através da inalação das moléculas pelo sistema olfativo é que você consegue alcançar o sistema límbico, que está no nosso cérebro ali, é o grande responsável pela morada da memória, pelo grande disparo e controle das nossas emoções. Então, ao inalar a lavanda, por exemplo, ela alcança pelo nosso sistema olfativo, ela chega no sistema límbico e ali ela manda uma mensagem através daquelas moléculas para o seu sistema límbico, fazendo com que você ou cede hormônios do estresse, que seria o cortisol, por exemplo, e ao mesmo tempo você estimule os hormônios do bem-estar, que seriam a serotonina, a endorfina, para que mande uma mensagem para o seu sistema, para que diga, está tudo bem, está tranquilo, e assim você consegue ter, nós chamamos de sono reparador, um sono mais adequado durante a noite. Então, o que nós podemos dizer é que, no caso, para corpo físico, a forma que nós utilizamos óleos essenciais ou é pelo sistema tópico, que você quer que caia na corrente sanguínea de uma forma mais eficiente, então você aplica aquele óleo essencial de forma diluída na sua pele, né? Sempre diluído. Por que a gente fala isso? Porque o óleo essencial é extremamente concentrado e puro. Então você precisa fazer uma diluição no óleo vegetal, no óleo carreador, que a gente fala, para que a sua pele consiga absorver aquele óleo essencial de forma integral e caia na sua corrente sanguínea por absorção transdérmica. Então, através desse tipo de sistema, aquelas moléculas presentes ali no óleo essencial caem na sua corrente sanguínea e fazem todo o efeito fisiológico. Isso também pode acontecer através do uso interno dos óleos essenciais. Esse é um ramo específico da aromaterapia que estuda o uso interno, ou seja, você pode ingerir alguns óleos essenciais, desde que sejam de plantas que podem ser utilizadas de forma interna, mas além disso, que você tenha certeza absoluta que aquele óleo essencial ele é 100% puro, para que você não ingira nenhum tipo de contaminante que pode ter sido agregado naquele óleo essencial ali, e você ingira, então, uma toxina ao invés de um benefício terapêutico, tá? Então, para corpo físico, o mais recomendado é que você faça ou o uso interno dos óleos essenciais ou o uso tópico, apesar de que, através também do sistema olfativo, ou seja, do sistema através do aroma, da inalação do óleo, você também tem os benefícios físicos. Por quê? Aquelas moléculas dos óleos essenciais, ao penetrarem pelo sistema olfativo, elas podem percorrer duas rotas. Uma rota vai justamente para o sistema límbico e a outra rota vai para os pulmões. E através dos pulmões, ela cai na corrente sanguínea. E aí sim, você também tem os benefícios através do aroma, ou seja, através de sentir o aroma do óleo essencial. Entendam bem que quando a gente fala isso, não é uma questão de crendice, de que você precisa acreditar nos óleos essenciais para que eles funcionem. Nós estamos falando de uma parte embasada cientificamente aí, nós temos diversos artigos científicos que comprovam realmente a parte química natural que é absorvida no nosso corpo, tanto através do uso tópico interno ou também pelo sistema olfativo inalatório, tá? Então, especialmente desse uso, através dos aromas, a gente alcança, então, um maior efeito na parte emocional de equilíbrio das nossas emoções. Então, auxilia imensamente nesse processo. E uma outra característica muito interessante dos óleos essenciais é conseguir alcançar também a parte de nível energético e espiritual. E aí é a parte que nós vamos mais aprofundar aqui agora, para que você compreenda
o espectro de ação dos óleos essenciais, como ele pode ser amplo e uma ferramenta incrível para a gente trabalhar aí no nosso dia a dia em busca da nossa saúde integral. Então, vocês já compreenderam que a gente pode utilizar como benefício para corpo físico, mental, emocional e também energético e espiritual. Por que que ele vai atuar tanto na nossa parte energética e espiritual também? Simples assim, se você conseguir compreender que tudo é energia, ou seja, nós, como pessoas, emitimos uma energia, as plantas também têm o seu processo vibratório, ou seja, elas também emitem energia. Claro que devido aos elementais que estão presentes naquela planta, né, como também toda a frequência vibratória que aquela planta consegue emanar. Então, através dessa frequência vibratória, isso é uma parte que é muito utilizada e foi muito estudada aí dentro da física quântica, né? Nós conseguimos, então, um apoio para elevar o nosso padrão energético e espiritual também. Então, eles são uma ferramenta incrível nesse aspecto, tá? E aí, eu quero compartilhar com vocês essa tabela que ficou muito conhecida dentro do que, para quem estuda aí física quântica, né, já tem um pouco mais de noção dentro disso, essa é a tabela do Dr. Hawkins, né? E ele criou essa tabela, ela foi desenvolvida porque ele conseguiu medir as frequências vibratórias emanadas pelas pessoas através das suas emoções. Então, você pode perceber ali que nós temos níveis de consciência e níveis de emoções paralelos e que alcançam uma certa frequência. Por quê? Ao entendermos que tudo é energia, nós o tempo todo vibramos em alguma frequência, ou seja, nós emanamos alguma vibração através de ondas, tá? E quanto mais baixas, quanto mais lentas forem essas ondas, elas alcançam uma frequência nessa escala que pode ser mais baixa. E quanto mais acelerada é aquela onda vibratória, mais altos os níveis de frequência que elas alcançam. E essa tabela faz com que a gente compreenda bem claro o seguinte, ali você tem, então, nos níveis de consciência, níveis das emoções, por exemplo, quando você está vibrando, né, está tomando conta do seu ser, emoções como humilhação, ofensa, desespero, arrependimento, você está ali na linha de nível de consciência de vergonha, culpa, apatia, tristeza, você só consegue alcançar uma frequência vibratória em torno de 20 Hz, 30 Hz, 50 Hz, você fica vibrando numa frequência muito baixa. A partir do momento que você chega ali numa situação mais neutra, que é a parte da coragem, onde você já sai do padrão vibratório negativo e já começa ali daquele padrão neutro dos 200 Hz, e 250 Hz, na verdade, que a coragem nos impulsiona para a neutralidade, onde você consegue não se abalar tanto mais e não cair na sua frequência das emoções mais baixas, você começa a elevar o padrão frequencial que você consegue alcançar. Então, quando nós vibramos num sistema mais de disposição, de aceitação, de razão, né? Quando nós chegamos ali no sentimento de amor, nós conseguimos emanar realmente o amor, a alegria, a paz, aquilo ali toma conta do nosso ser, nós alcançamos uma frequência vibratória ali de 310, 350, 400, 500 Hz dali para cima. Aí tem uma noção muito interessante, essa referência, que aqueles seres que conseguiram alcançar a iluminação, como Jesus, Buda, Hare Krishna, né? Esses seres iluminados, eles chegaram a um nível de emoção que é indescritível, né? E conseguiram, ou seja, alcançar um nível de frequência em Hz de 700 a 1000 Hz de frequência vibratória de ação. Então, aqui nós conseguimos compreender essa parte de escala de vibração, como nós podemos emitir, e normalmente tudo que nós desejamos para a nossa vida, como sonhos, projetos e realizações, estão em frequências muito elevadas, né? Então, quando nós estamos com emoções que vibram em frequências muito baixas, nós não conseguimos alcançar as nossas metas, nossos objetivos de realização, porque o que nós queremos está vibrando aqui no alto e, na verdade, o que nós agimos está vibrando aqui numa frequência mais baixa. E essa frequência, então, pode ser medida em Hertz. Então, inicialmente, o que você precisa entender com relação a isso?
o que são hertz, né? Aí você vai conseguir entender a responsabilidade e o papel dos óleos essenciais nesse aspecto da elevação do nosso padrão vibratório, para que a gente consiga alcançar níveis mais elevados de consciência e de frequência. Aqui há uma grande diferença, o que são hertz e o que são megahertz, tá? Isso é um trechinho de um curso que eu ministro chamado Essencial Quântico, que é um estudo de óleos essenciais dentro da física quântica, tá? Então eu separei esse slide só para vocês compreenderem o que é hertz e megahertz. Se algo acontece com uma frequência de 1 vez por segundo, este fenômeno tem a frequência de 1 hertz. Então, vocês viram lá anteriormente, uma frequência de 700 Hz, por exemplo, é algo que acontece 700 vezes por segundo, aquela vibração. Sendo assim, uma frequência de 1 MHz significa que algo acontece 1 milhão de vezes por segundo. Então, essa é a diferença de Hertz e Megahertz, tá? Então, quando a gente alcança um padrão vibratório de 1 MHz, significa que aquela frequência ali, ela se repete 1 milhão de vezes por segundo. Agora fica uma observação comparativa bem impactante, que vocês viram que a tabela das emoções, ela é medida em hertz. Agora vocês vão ver aqui como é medida a tabela das frequências vibratórias dos óleos essenciais. Ela não é medida em hertz, ela é medida em megahertz. Ou seja, tudo que nós temos ali como parâmetro de 1 vez por segundo, nos óleos essenciais, essa frequência é 1 milhão de vezes por segundo. Frequência natural dos óleos essenciais, tá? Essa tabela aqui mostra alguns exemplos de alguns óleos essenciais com as suas frequências vibratórias já em megahertz. Então, por exemplo, o óleo essencial de manjericão, que é um dos mais, que pegam um pouco maior de densidade vibratória, vamos dizer assim, ele já vibra em 52 megahertz. Então, imagina a proporção disso nas nossas emoções, tá? Isso manjericão. Depois vocês vão ver que vai subindo aí para hortelã-pimenta, o angélica, o sândalo, o junípero, até alcançar, por exemplo, o olíbano, que é o frankincense, que é um óleo bíblico, né? Não é à toa que foi um dos presentes dados ao menino Jesus pelos 3 reis magos, né? Foi justamente ouro, incenso e mirra, sendo que mirra e incenso eram as resinas que hoje nós conhecemos como óleos essenciais, né? Então, o olíbano era justamente o incenso, ele já vibra em 147 MHz. E o óleo essencial de maior potencial de vibração que nós temos, conhecido e medido, é justamente o óleo essencial de rosas, que ele mede 320 MHz. Não é à toa que é o óleo essencial de maior potencial vibratório que existe, é um óleo valiosíssimo e quando ele é realmente 100% puro, é uma pequena fortuna, um óleo essencial realmente puro de rosa, chamada rosa damascena, tá? Então, essa é uma característica que faz essa relação muito interessante para a gente, que tem essa visão um pouco mais mística, né, mais holística dentro desse aspecto, é aquela relação de todos os relatos que as pessoas que já tiveram aparições, por exemplo, testemunharam aparições da Virgem Maria. Um relato muito comum de todas essas pessoas é sentir no momento o aroma de rosas. O aroma de rosas é o que relata justamente as aparições da Virgem Maria. Por quê? O aroma de rosas é a incorporação real do verdadeiro amor incondicional. É a representação do amor incondicional dentro dos óleos essenciais. Então, é uma pureza e uma profundidade, assim, realmente indescritível o potencial de um óleo essencial puro de rosa. Então, vocês imaginem você poder utilizar esse poder dos óleos essenciais na sua elevação das suas frequências vibratórias no seu cotidiano e no seu dia a dia. Isso é uma grande magia natural que pode se acontecer. E eu falo que, gente, lidar com óleos essenciais é você trabalhar com alquimia. Então, todos nós que somos aromaterapeutas, que começamos a desenvolver o conhecimento aí com o uso dos óleos essenciais, nós somos pequenos alquimistas, né? Que vamos trabalhando aí as sinergias, os blends e o uso desses óleos essenciais no nosso cotidiano para realmente alcançar padrões vibratórios de maior elevação. Então, olha que ferramenta incrível são os óleos essenciais.
Aí nós temos os fatores, então, que afetam a frequência vibratória dos óleos essenciais. Eis a pergunta que responde o tema dessa palestra. Óleos essenciais são todos iguais? Aí eu já estou tirando a dúvida de essência para óleo essencial, que isso eu já expliquei. Porém, nós temos aí no mercado vários óleos essenciais disponíveis. O que diferencia realmente a frequência vibratória desses óleos essenciais e o efeito deles? Tanto no nosso corpo físico, quanto mental, quanto emocional e também emocional ou vibratório. Justamente, nós temos fatores específicos que vão determinar a eficiência desses óleos em todos esses aspectos. Primeiro, infelizmente, nós estamos em um mercado mundial, não só nacional, mas mundial, de maior adulteração de óleos essenciais que existe, tá? Então, o que acontece? Um mercado que tem interesse apenas no lucro, ou seja, mediante aquela linha de raciocínio de que para se obter uma pequena quantidade de óleos essenciais é necessária uma grande quantidade de matéria-prima. Então, se parte desse princípio, você compreende que nenhuma empresa pequena, com pequena quantidade de matéria-prima, vai conseguir oferecer uma grande quantidade para se colocar no mercado de óleos essenciais realmente puros, porque ela teria que ter infinitas plantações aí de matérias-primas diferentes para conseguir uma produção que mantivesse o mercado. Então, o que acontece? É infelizmente, muito comum que essas empresas, por não conseguirem manter esse tipo de produção eficiente, porque são muito pequenas às vezes, e o seu espectro de ação é muito vago, muito pequeno, né? Muito limitado, então elas começam a fazer o que a gente chama de preenchimentos ou adulterações desses produtos, para que eles rendam mais. Então, você encontra, às vezes, ali num vidrinho que é vendido, às vezes, de 10 ml de óleo essencial, você consegue apenas ali 10% de óleo essencial puro e os outros 90% são preenchimentos com óleos carreadores, óleos vegetais, outras substâncias ali que completam aquele vidro para que você tenha rendimento. E isso, infelizmente, é uma prática muito comum dentro do mercado de óleos essenciais. Isso faz com que esse óleo essencial perca completamente ou muito da sua parte um aspecto com relação ao seu efeito físico, ao seu benefício mental, emocional e principalmente a sua parte energética e vibracional. Por quê? Já foi alterada aquele aspecto, a partir do momento que foi adulterado ali, aquele elemental já escapa completamente daquela planta. Então, não tem mais a mesma frequência que teria se fosse um óleo essencial 100% puro, 100% natural. Outros fatores que influenciam, porque nós temos, então, aquelas adulterações que são feitas de forma proposital pela empresa, visando apenas o lucro, né? Então, a gente encontra aí óleos essenciais vendidos baratinho no mercado e você compra leigamente achando que ali é um óleo essencial puro, porque colocam no rótulo como se fosse, porém, na verdade, o que está por trás ali é uma adulteração. E aí você não vai ter os efeitos que você procura e os benefícios que você procura, mesmo estudando a aromaterapia, tá? Também existem o que a gente chama de adulterações não propositais, que são aquelas, às vezes, feitas por aqueles produtores menores que eles gostariam até de produzir um óleo essencial puro, porém existem contaminações que podem acontecer na produção daquele óleo, da forma de secagem errada, o tipo de aparelho que é utilizado, contaminações por parasitas, por forma de secagem inadequada, depósito, forma de destilação não adequada, enfim, uma série de fatores ali que podem interferir naquele resultado daquele óleo essencial final, tá? É muito comum também que isso aconteça. Uma outra característica importante que tem que se levar em conta e que afeta a frequência vibratória, não só a frequência vibratória, mas também a parte química do resultado do óleo essencial. O que significa isso? Quando nós temos várias plantas aí que nos oferecem os seus óleos essenciais, ou seja, cada planta tem o que nós chamamos do seu habitat natural. O habitat natural da planta é aquele local que oferece para aquela planta todos os sistemas favoráveis para o seu desenvolvimento saudável, ou seja, ela já está ali no clima favorável, no tipo de solo favorável, na altitude correta, para que aquela planta desenvolva completamente todos os seus potenciais, inclusive dentro dos seus óleos essenciais, e quando nós retiramos aquela planta do seu habitat natural e
tentamos fazer uma adaptação daquela planta em um outro tipo de local completamente diferente do seu habitat natural, ela perde ali muito da sua potência. Não só química potencial, porque não dá para a gente comparar uma melaleuca, por exemplo, um óleo essencial de melaleuca da Austrália, que é o seu habitat natural, com o óleo essencial de melaleuca produzido no Brasil. Jamais vai ter o mesmo potencial terapêutico, químico, de uma planta que está no seu habitat natural produzindo com plenas condições ali o seu potencial, de uma planta que precisou se adaptar a um clima completamente diferente, altitude, isso é muito comum com a lavanda francesa, por exemplo. A lavanda é uma planta de clima mediterrâneo, não é uma planta de altitude muito grande, então clima mediterrâneo, ou seja, não se adapta bem ao Brasil. Não adianta falar que uma lavanda brasileira vai ter o mesmo potencial que uma lavanda francesa. Ela não alcança, até cientificamente, quimicamente, isso é facilmente de ser comprovado. Porém, também, o seu elemental enfrenta essa dificuldade, porque ele foi ali, no seu habitat natural, ele está totalmente presente, a sua capacidade vibratória está ali aonde o Papai do Céu fez aquela planta ali, né? Produziu ali naturalmente. Então, quanto mais essa planta precisa ser adaptada a outras regiões, ela não tem os mesmos efeitos e também a parte vibratória não é a mesma da sua frequência. Então, nós podemos ter, quanto mais puros aqueles óleos, o ideal é que a gente tenha aqueles óleos essenciais retirados dos seus locais de origem e não feitos através de adaptações, tá? Isso é um outro fator que influencia diretamente também. Outra questão. Se por um acaso, que afeta muito a frequência vibratória, se aquelas plantas, a extração é feita de forma predatória, sem respeito ao descanso do solo, à renovação que precisa ter da natureza, respeito ao local, à natureza onde aquele óleo essencial é retirado, de onde aquela planta é colhida para sua doação para o mundo, né? Porque a planta, ao ser colhida para produzir o óleo essencial, ela se doa para o bem da humanidade. Então, para que seja utilizada, né? Então, quando isso é feito com respeito, com consideração, realmente ao solo onde ela é retirada, não de forma destruidora, predatória do local, né? Não ecológica, com a agregação de substâncias pesticidas, agrotóxicos para aquela planta, ela não pode ter nada disso, porque isso influencia diretamente o resultado do óleo essencial. E também o respeito ao próprio produtor local, que faz aquela colheita ali, que já trabalha, que já conhece aquela planta, sabe respeitar o momento em que aquela planta deve ser colhida, né, onde ela está no ápice. Tem plantas que produzem o seu maior potencial de óleo essencial antes do nascer do sol, outras no entardecer, antes do nascer da lua. Então, nesse aspecto, são vários fatores que precisam ser levados em conta para que aquele óleo essencial realmente cumpra o seu propósito em todos esses aspectos que eu falei, tanto na parte física, quanto na parte mental, emocional, energética e espiritual. Então, como nós fazemos aí para ter o acesso a tantas propriedades dentro de um óleo essencial, né? Eu posso dizer para vocês que nesses mais de 20 anos aí, como terapeuta holística, como aromaterapeuta, eu vou dizer que eu já experimentei todas as marcas de óleos essenciais que vocês podem imaginar, tanto brasileiras quanto não, e eu tive várias decepções dentro desse aspecto. Consegui trabalhar com algumas marcas boas, mas não tanto quanto as que eu conheço hoje, que depois eu posso ser isso muito sincera com relação a isso, que desde o momento que eu comecei a ter contato com os óleos essenciais de uma empresa chamada doTERRA, que é uma empresa, na verdade, norte-americana, porém, ela está presente em vários locais do mundo, é a empresa mais holística que vocês podem ter noção, é justamente a doTERRA. Ela vai totalmente de acordo com todos os princípios que eu acredito dentro de uma empresa, porque ela justamente faz todo esse processo de... ela não tem plantações dela, ela faz parcerias com cooperativas em todos os lugares do mundo, que tem as suas plantas no seu habitat natural, ou seja, ela respeita o habitat natural da planta, ela tira o atravessador do caminho, ou seja, ela valoriza o produtor, para que aquele produtor que conhece a planta, que trabalha verdadeiramente no solo ali, respeitando ecologicamente aquela região e a sua extração,
eles possam ter uma vida digna também. Eles trabalham com um sistema chamado co-impacto, que é muito forte, e também nos garantem uma coisa chamada cromatografia, um certificado chamado CPTG, que é um certificado de pureza testada e garantida, ou seja, totalmente dentro dos padrões mundiais aí de aromaterapia, para que nos dê a certeza que nós estamos realmente em mãos com o óleo essencial 100% puro. Não tem nenhum tipo de contaminante, não tem nenhum tipo de adulteração, são óleos essenciais 100% puros, naturais, com todo o seu potencial, então, para trabalhar a nossa parte física, a nossa parte mental, nossa parte emocional e também a nossa parte energética e espiritual, porque tem todo um propósito de um sistema de co-impacto na vida das pessoas, na vida daqueles produtores, com respeito à natureza, fazendo de uma forma realmente integral. Eu convido a vocês que conheçam um pouco mais esse outro lado dessa empresa incrível que é a Aroterra. E desde que eu comecei a trabalhar com eles, quanto mais eu consigo atingir e ajudar pessoas dentro dessa visão, tá? E aí fica meu convite para quem quiser conhecer o nosso movimento dentro do trabalho com os óleos essenciais do Terra. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, quiser entender um pouco mais sobre esse universo dos óleos essenciais 100% puros e naturais, né? Conheça o movimento Luz da Terra, que é um movimento que eu coordeno dentro dessa questão de interesses aí de uso dos óleos essenciais e de como utilizar esses óleos essenciais no seu dia a dia. Através desse movimento, o que nós fazemos? Nós empoderamos terapeutas e aromaterapeutas através de treinamentos, de capacitação, para que consigam multiplicar esse conhecimento, fazer justamente o que eu estou fazendo aqui, levar essas dádivas da natureza. Inclusive, o nome do Terra é latim, significa dádivas da terra. Então, essas dádivas da natureza que foram dadas pelo universo, por Gaia, aí para que a gente possa multiplicar esses benefícios de forma natural, eles alcancem o maior número de pessoas. E um segundo movimento também dentro dessa intenção é empoderar todas as pessoas a utilizarem os óleos essenciais no seu cotidiano, no seu dia a dia. Ou seja, desmistificar isso de que para usar óleos essenciais precisa ser terapeuta ou precisa ser um aromaterapeuta. É muito mais do que isso. Qualquer pessoa no seu lar pode se empoderar no cuidado da sua família, dos seus filhos, das pessoas que você ama, aprendendo com noções muito básicas aí, e esse é o nosso papel de multiplicar isso. Eu faço isso atendo mais de 200 pessoas diariamente aí no nosso movimento, ensinando de forma gratuita, inclusive, a utilizar essas dádivas aí no seu cotidiano, ou seja, muito mais do que apenas uma abordagem terapêutica do uso dos óleos, é agregar e adicionar esse uso no seu cotidiano, através de substituição aí de produtos tóxicos, de cosméticos, produtos de limpeza. Tudo isso, gente, pode ser substituído por óleos essenciais. Então, você pode agregar uma nova forma de viver a vida, muito mais saudável, muito mais feliz, com frequências vibratórias muito mais elevadas aí. Tudo que a gente está precisando hoje em dia é justamente trabalhar esse aspecto, né, de elevação vibratória. A gente está nesse trabalho da luz, então nós queremos justamente quanto mais pessoas conseguirem elevar o seu padrão vibratório através de elevação das frequências, e os óleos essenciais são ferramentas poderosíssimas para isso. Então, o meu trabalho hoje em dia é muito voltado para isso, para auxiliar as pessoas nesse movimento de agregar no seu cotidiano o uso desses óleos de forma simples, didática, fácil e eficiente ao mesmo tempo, né? Tirar substâncias tóxicas da nossa vida e aí sim conseguir uma vida plena de saúde integral, tá? Inclusive, se vocês tiverem interesse em aprofundar um pouco mais nesse assunto, aí estão os meus contatos, aí minha página no Face, tem o meu canal no Instagram, onde eu faço uma live toda quinta-feira, às 21 horas, é uma live onde a gente fala sobre um óleo essencial a cada semana, ou um tema específico, né, de óleos essenciais. Tem bastante material ali no meu Instagram, já tem as aulas anteriores gravadas, acompanhem à vontade ali, tem bastante material, se quiserem seguir. Aí está meu WhatsApp, para que você, se quiser se juntar a esse movimento Luz da Terra, aí nós temos um grupo de estudos via WhatsApp totalmente voltado para isso, para o estudo dos óleos essenciais e seus benefícios, né, como utilizar.
Tá meu site aí também, o luzvidaluz.com.br, e aí fica a dica, se vocês quiserem se aprofundar mais nesse assunto, entre em contato comigo, estou à disposição. Vou até deixar um recado aqui que eu tenho um workshop online que eu posso enviar para vocês, gratuito, tá? Gratuitamente, para que vocês entendam. Nesse workshop eu falo sobre os 10 principais óleos essenciais que toda pessoa deveria ter em seu lar. Seria a farmacinha natural, né? Essa farmacinha natural, ela pode trabalhar na nossa saúde integral, mais de 90% de tudo acontece no nosso cotidiano e no nosso dia a dia aí, tá? Então, se vocês quiserem receber o link para assistir esse workshop, basta entrar em contato comigo por um dos canais aí, pode ser especialmente pelo WhatsApp ou pelo direct no Instagram, ou por e-mail também, pelo contato @luzvidaluz.com.br, que eu envio para vocês. É só mandar a mensagem lá. Assistir a palestra no Festival Místico Esotérico de São Tomé das Letras, tá? Então, eu assisti essa palestra e quero receber o workshop online, que eu envio para vocês com o maior prazer, para que vocês possam assistir, tá? No mais, agradeço imensamente mais uma vez. Muita gratidão a todos por me ouvirem. Espero poder ter colaborado de alguma forma com um pouquinho de conhecimento aí sobre os óleos essenciais. Muita luz, paz e bem sempre para todo mundo.